Certo dia eu estava conversando com um amigo que tinha acabado de largar o banco tradicional. Ele estava empolgado. Disse que agora tinha um banco digital, sem taxas, sem filas, sem gerente enchendo o saco. Tudo grátis. Conta grátis, cartão grátis, transferência grátis. E aí ele soltou a frase que virou a chavinha na minha cabeça. Finalmente um banco que não quer me explorar. Só que banco não é ONG. E ninguém mantém uma estrutura bilionária sem ganhar dinheiro. Então fica a pergunta. Se você não paga pelo produto, quem está pagando? Porque se existe uma regra básica no capitalismo, é essa. Quando algo parece gratuito demais, o produto costuma ser você. E quanto mais eu investigava os bancos digitais, mais ficava claro que o grátis é só a porta de entrada de um esquema muito maior, silencioso, sofisticado e extremamente lucrativo. Hoje você vai entender como os bancos digitais realmente ganham dinheiro, por que eles fazem questão de crescer rápido mesmo dando prejuízo, e o que isso significa para você no médio e longo prazo. Os bancos digitais surgiram como resposta a um problema real. Durante décadas, os bancos tradicionais dominaram o sistema financeiro brasileiro, cobrando taxas abusivas, oferecendo serviços ruins e tratando o cliente como refém. A narrativa era perfeita, sem tarifas, sem burocracia, sem pegadinhas. E funcionou. Milhões de pessoas migraram acreditando que finalmente tinham encontrado um sistema mais justo. Mas aqui entra a primeira armadilha. Banco não vive de tarifas. Banco vive de informação e volume. A taxa mensal era apenas o pedágio mais visível. O verdadeiro negócio sempre esteve nos bastidores. Quando um banco digital diz que é gratuito, ele está falando apenas de uma coisa. Você não paga uma mensalidade visível. Mas isso não significa que o serviço seja de graça. O dinheiro começa a aparecer no momento em que você passa a usar a conta como sua conta principal. Salário cai ali, boletos são pagos ali, compras do dia a dia passam por ali. E é aí que o banco começa a trabalhar com o que realmente importa: volume, previsibilidade e informação. Primeiro, o básico: intermediação financeira. O dinheiro que fica parado na sua conta não fica parado. Ele é emprestado, aplicado, usado como lastro em operações que você nunca vê. Enquanto você dorme, aquele saldo está rendendo, mas não para você. Depois vem o cartão. Toda vez que você passa o cartão, alguém paga uma taxa. E esse alguém não é o comerciante. No fim da cadeia, é o consumidor. Cada compra gera uma pequena comissão para o banco. Isoladamente é quase nada. Multiplicado por milhões de pessoas todos os dias, vira uma fonte constante de receita. Mas até aqui nada disso é novidade. Esse sempre foi o jogo dos bancos. A diferença é o que vem agora. O verdadeiro ativo dos bancos digitais não é o dinheiro, é o comportamento financeiro. Eles sabem exatamente quanto você ganha, quando você gasta mais, quando você atrasa, quando você aperta o cinto, quando você está vulnerável. Eles não veem apenas números, eles veem padrões. E padrão é poder. Com esses dados, o banco consegue prever decisões antes mesmo de você tomar consciência delas. Sabe quando você vai precisar de crédito, sabe quando você vai aceitar um parcelamento, sabe quando uma oferta imperdível vai parecer uma boa ideia. Não é acaso, é cálculo. E aqui entra um ponto pouco discutido. Os bancos digitais não vendem seus dados diretamente, mas monetizam decisões. Eles usam essas informações para definir quem recebe crédito, definir quanto custa esse crédito, decidir quem merece benefício, decidir quem pode ser apertado. Tudo isso é feito por algoritmos que aprendem com seu comportamento. O banco não precisa te convencer. Ele só precisa te observar tempo suficiente. No fim das contas, o modelo é simples. Quanto mais você usa, mais previsível você se torna. E quanto mais previsível você é, mais lucrativo você fica. O grátis não é o produto. O grátis é a isca. Até aqui pode parecer que tudo isso é apenas tecnologia fazendo o sistema funcionar melhor. Que não existe intenção, só eficiência.
Mas é justamente aí que mora o problema. Porque no momento em que um banco sabe mais sobre você do que você mesmo, você deixa de ser um prestador de serviço e passa a ser um avaliador silencioso da sua vida financeira. A partir desse ponto, você não é mais tratado como cliente, você vira um perfil. Perfil estatístico, perfil comportamental, perfil de risco. O banco não te enxerga como João, Maria ou Pedro. Ele te enxerga como um conjunto de probabilidades. Probabilidade de gastar, probabilidade de atrasar, probabilidade de aceitar um crédito, probabilidade de virar lucro ou prejuízo. Cada toque seu no aplicativo é observado, não por curiosidade, por cálculo. Horário em que você abre o app, frequência com que olha o limite, se você paga a fatura inteira ou só um mínimo, se usa o cartão para consumo básico ou supérfluo, se seu saldo oscila ou nunca cresce. Tudo isso alimenta um sistema silencioso de classificação. E aqui está o ponto mais desconfortável. Você nunca vê essa classificação. Você só sente os efeitos dela. Um limite que sobe sem explicação ou que trava, mesmo você pagando tudo em dia. Uma oferta de empréstimo que aparece do nada ou some justamente quando você mais precisa. Nada disso é aleatório. É o algoritmo decidindo quanto risco você representa e quanto lucro ainda pode extrair de você. E quanto mais gratuito o banco parece, mais dependente ele se torna dessa leitura precisa do seu comportamento. Porque o produto não é o cartão, o produto não é a conta, o produto é a previsão do que você vai fazer amanhã. Se você gasta mais quando recebe aumento, se entra no cheque especial em dezembro, se aceita crédito emocional depois de uma frustração financeira, o banco aprende o seu padrão e começa a se antecipar a você. Não para te proteger, mas para te oferecer exatamente aquilo que maximiza o lucro dele. Você não é cliente fiel, você é uma curva em um gráfico. E quanto mais previsível você se torna, mais valioso você fica para o sistema. O perigo não está em usar um banco digital. O perigo está em achar que ele está do seu lado. Porque, no fim das contas, ele não quer que você fique rico. Ele quer que você fique estável o suficiente para continuar usando e endividado o suficiente para continuar rendendo. E agora vem a pergunta que ninguém faz. O que acontece quando você foge desse padrão? É exatamente isso que vamos ver no próximo bloco. Nenhum banco digital cresce oferecendo apenas conta corrente. Eles crescem oferecendo crédito fácil, limite alto, parcelamento longo, empréstimo em 2 cliques. Mas o crédito não é neutro, ele é a principal fonte de lucro. E quanto mais dados o banco tem sobre você, mais preciso ele é em calcular até onde pode te apertar, sem te perder. Não é coincidência, é engenharia financeira. Aqui entra um ponto que quase ninguém comenta. Muitos bancos digitais operam no prejuízo por anos. E isso não é incompetência, é estratégia. Eles queimam dinheiro para crescer rápido, dominar mercado, eliminar concorrentes menores. O objetivo não é lucro imediato, é dependência do usuário. Quando você centraliza tudo ali, salário, contas, crédito, investimentos, sair se torna difícil. E quando o mercado se concentra, as regras mudam. A história mostra que toda promessa de gratuidade total tem prazo de validade. Primeiro vem limites mais baixos, taxas pontuais, serviços premium, assinaturas disfarçadas. Nada disso acontece de uma vez. Acontece aos poucos, quando você já depende do sistema. E aí a pergunta deixa de ser vale a pena e passa a ser como sair disso. Bancos digitais não são vilões por existirem, eles resolveram problemas reais. Mas acreditar que eles são gratuitos, neutros ou desinteressados é ingenuidade. Você não paga com mensalidade, você paga com comportamento, dados e dependência. O sistema financeiro não ficou mais humano, ele ficou mais silencioso. E agora que você entende o esquema, a pergunta é simples: você está usando o banco? Ou o banco está usando você?